Olá pessoal, bora ser feliz? Vamos costurar. Aqui eu tenho triângulo, né? Ele tem os 3 lados iguais de 7,5. E aqui eu tenho meus retalhinhos, né? Que eu reservei aqui uns retalhinhos que eu acho que as cores vão combinar. E vou cortar, né? Eu vou riscar o meu triângulo em cima e vou cortar como eu já fiz já um pouquinho, né? Já adiantei. Mas eu vou mostrar pra vocês que dá pra fazer em camadas, tá? Olha só, dessa forma. Então, os meus vídeos aqui, eles são passo a passo, né? Então, por isso eu mostro como eu vou cortar. Vocês viram que eu fiz camadas, né? Dá pra fazer por camadas. Você risca, aí você corta todo mundo junto. Adianta pra você, faz mais rápido, né? Olha só. E é mais prático, né? E é claro que é uma terapia a gente cortar retalhos, né? Isso aqui é muito bom. Você escolhe as cores que você quer, né? Já começa lá no preparar os retalhinhos, né? Que também vou fazer camadas, ó. E vou ajeitando tudo, veja que vai dar certo, né? Os que são maiorzinhos. E a gente não joga fora o que vai sobrar aqui dos nosso corte, que a gente vai usar para outros trabalhos, né? Então, a gente não joga nada fora. A não ser que seja bem pequeno, mas até aqueles pequenininhos já fiz aqui no canal. Puff, né? É quase que nem um puff, aquelas almofadas de chão, sabe? Tem outro nome, agora eu esqueci. Para você sentar em cima. Então, aquelas almofadas de chão, né? Geralmente as pessoas que fazem yoga, né? Elas gostam daquelas almofadas, olha só. Daí você enche com retalhinhos, daí fica bem durinha a almofada, não é pra ficar fofa, é pra ficar dura, né? E com retalhinhos dá certo. Olha só, com sobras, né? Cortar esses aqui também, só pra vocês verem. E assim a gente vai. Olha só que graça que fica, né? Todo colorido, né? Vai ficar uma graça, vocês vão ver. O que que eu vou falar pra vocês aqui? Eu vou cortar uma quantia que eu acho que vai dar. Se sobrar, tudo bem. Se faltar, a gente corta mais. Também não tem problema. Então, você corta ali uma quantia que você acha que vai dar certo, tá? E não tem uma quantia exata. Aqui vai ser um barrado. Então, o barrado da minha toalha vai ser uma toalha de lavabo. Então, não é uma toalha de rosto e não é uma toalha de banho, de lavabo. E você pode fazer qualquer tamanho, né? A partir desse modelo. Então, isso aqui é ideias para vocês. A partir dessa ideia que eu tô fazendo aqui, vocês podem fazer qualquer tamanho, né? Então, vejam que ela vai ficando retinha, né? Então, você vai deixando dessa forma, olha só. Tu vai colocando as cores conforme você acha que vai combinar, que vai ficar melhor. Você pode trocar depois, coloca, depois você vê se não ficou bom, você troca, coloca, muda de lugar. E assim a gente faz, né? Com os nossos retalhinhos. Aqui eu vou fazer 2 fileiras, né? Depois a gente vai emendar as fileiras, a gente vai costurar, né? Formando fileiras, aqui como eu tô colocando aqui, né? Tô escolhendo as cores, vendo como é que vai ficar. Aí a gente vai costurar. Eu tenho aqui no canal uma bolsa, né? Com alça transversal, feito com triângulos, né? Inclusive desse tamanho. Também tenho tapetes feito com triângulos, mas os triângulos são maiores. Então, é bem gostoso costurar triângulo, não tem nada difícil, ó. Dessa forma, a gente coloca, deixa ali em cima da mesa da máquina, como eu tô deixando, e vou costurando de um em um. Cadê? Eu não me perco, não troco as cores que eu já escolhi, e a gente coloca ali e vai costurando, olha só. Coloca, costura, né? Não tem segredo. E é uma delícia, né? É muito bom costurar, olha só. Só vai colocando, dessa forma. Costurar mais um pouquinho, claro que eu não vou costurar as 2 fileiras, para não ficar enjoativo para vocês, vendo a mesma coisa. Fazer essa fileira com vocês. Então, vamos lá, vamos costurar.
Então, olha só, eu já costurei, mas aqui eu vou colocar mais dois para ficar igual ali no final, como ficou ali no começo, como eu mostrei para vocês. Então, eu vou costurar da mesma forma, né? Porque já vai ser um barradinho e o acabamento para ficar melhor. Então, vocês deixam como eu tô mostrando para vocês. O final dessa forma, olha só. E agora a gente vai unir, olha só, coloca frente com frente e dá bem certinho. Agora a gente costura. Como eles estão cortados tudo do mesmo tamanho, né? Tudo costurado igual. Agora a gente só vai cuidando ali que vai encaixando todo mundo e fica certinho. Claro que você pode alfinetar, né? Eu não alfineto, mas quem não tem prática, quem gosta de usar alfinete, né? Fica à vontade. O importante aqui é que ele fique bem costurado e fique certo, né? Que fique encaixado aqui os nossos triângulos, né? Também, se não ficar muito bem, se acaso você for fazer, não desista, tá? Não é porque não ficou certinho que você não vai fazer. Com o tempo, você vai pegando prática, pra quem não tem prática, né? Aqui eu tô cortando aquelas pontinhas que fica, e agora a gente vai dar uma passada. Passar pra sentar a costura. E olha só que graça que fica esse barrado, né? Que é ser um barradinho de toalha de lavabo, mas você pode fazer maior, né? Fica uma graça, né? Fica um detalhe. Olha só, aqui eu vou costurar uma tira com 7 de largura, tá? Vou colocar aqui. E vou costurar desse lado que é melhor pra mim enxergar, tá? Vou costurar. Sempre a gente faz um retrocesso aqui no começo e no final. E é claro que você pode fazer maior, né? Aqui eu fiz 2 fileiras, você pode fazer mais fileiras, né? E aqui eu vou colocar uma tira de 3 de largura, só que eu vou dobrar ela no meio, né? Que ela vai ser o acabamento, ela vai fazer o acabamento aqui, né? Você pode usar um viés se você quiser. Então, eu dobro, né? Com a parte aberta pra fora e faço um pezinho de máquina. Então, agora a gente tá passando, né, pra sentar ali a nossa costura. É bom dar uma passada, né, acertar todo mundo, pra gente já costurar, né, depois quando for costurar no na nossa toalha, né, fica mais fácil. Então, olha só, depois de passada a gente vai acertar essa parte, né, a gente vai cortar fora, por isso eu costurei mais aqueles dois pra ficar igual, lembra? Olha só, a gente corta nessa posição. E aqui eu tenho tirinhas, tá? De 3 de largura, eu vou costurar nas duas laterais, tá? Pra fazer o acabamento do nosso barrado. Essas tirinhas, elas nem vão aparecer, porque elas vão ficar pra dentro, né? Vocês vão entender depois. Vou costurar desse lado aqui também. Olha só, tá pronta, né? É uma forma bem prática de costurar. Aqui vou pegar minha toalha, né? Vou colocar com o direito pra cima. Vou colocar a toalha com o avesso, né? No meu direito do meu barrado, como vocês estão vendo, né? Tem que ser dessa forma. E costura. Olha só, aquela tirinha de 3, ele vai ficar embutido, ele não vai aparecer, tá? É só pra ajudar a fazer o acabamento ali do meu barrado. Desse lado aqui também, tá? Olha só, ele não vai aparecer, né? Aqui a gente acerta todo mundo, né? Você pode dar uma passada se você quiser. Pra assentar a costura, se você quiser pode passar. E agora aqui a gente vai dobrar dessa forma, olha só que graça que vai ficar. Vou colocar um alfinete aqui pra me auxiliar. E vai ficar muito lindo, lindo mesmo. Olha só. Um barrado diferente, né? E aqui a gente vai costurar, né?
como todos os barrados, né, a gente vai fazer essa costura, né, de acabamento. E depois a gente vai fazer nas laterais e 2 costuras ali naquela tirinha que a gente costurou, né? Então, gente, olha só que tem uma tira de 7 de largura e eu vou fazer o acabamento pro lado de cima, tá? Da mesma forma, olha só, dobro, né? E costuro, né? Estamos terminando aqui a nossa toalhinha, olha só que graça que ficou, né? Ficou uma graça, se vocês gostaram, já curtam aí, né? Deixem nos comentários. Aqui são 2 ideias de costura para vocês. Essa é a primeira ideia, né? É uma ideia para vocês usar os retalhos, né? Tá chegando o final de ano, né? Para você presentear, vender, né? Ganhar um dinheirinho. E olha só, ficou uma graça. Agora aqui a gente vai pegar um quadradinho, aqui eu tô com tecido, né? É um percal de 15 centímetros, né? Um quadrado. E aqui eu tenho tiras de 3 centímetros. E a gente vai costurar, tá? Começa no meio por quê? Pra não ficar torto. Aí eu começo no meio, faço tudo um lado, vou até o final. E depois eu termino o outro lado. Dessa forma, ele vai ficar retinho, tá? Ele vai ficar muito retinho, bem certinho, né? A tua peça. Se você começar lá no cantinho, ele pode entortar e não fica legal. A peça que eu vou fazer com vocês, ela é muito útil, né? Essa peça, ela fica muito legal, uma ideia para vocês vender agora final de ano, né? Pro Natal, para vocês presentear também, para vocês mesmo, por que não? Vocês podem usar as cores de Natal também, que fica legal. Aqui eu tô usando essas tiras todas coloridas, mas você pode usar só 2 ou 3 cores, que fica legal também, tá? Fica muito bom. E aqui a gente alfineta para ele ficar retinho, tá? Ou você pode costurar e passar, costurar e passar. Mas como eu não quero ficar costurando e passando, eu vou passar depois no final. Então, eu coloco o alfinete para ele ficar bem retinho, esticadinho. Para não ter perigo dele ficar amontoado. Veja que eu acerto bem ali, ó. Passo a mão para vincar ali a costura e coloco o alfinete, tá? Aí ele fica bem certinho. E você vai colocando ali as cores que você acha que vai dar certo, que vai combinar, né? Vai costurando.
Então, pessoal, a gente vai costurar dessa forma que eu tô mostrando pra vocês, tá? E aqui eu tô usando tirinha de 3 de largura, né? Aqui eu fiz 4 bloquinhos, né? As tirinhas a gente vai cortar e costurar dessa forma que eu tô mostrando pra vocês. Acho que eu nem vou ficar falando, tá? Vou deixar vocês me acompanhar aqui no passo a passo, tá? Que é a melhor. Então, vamos lá? Vamos costurar. Então, gente, olha só que graça que ficou esse bloco, né? Só uma tirinha de 3 de largura, né? E um quadradinho de 3 já dá uma diferença no bloco. Aqui a gente vai dar uma passada, como eu falei pra vocês, pra assentar a costura, tá? E a gente vai fazer aqui uma toalha americana, né? A gente vai fazer aqui um tapete de mesa, né? Olha só. Aqui eu tenho uma manta R1, você não precisa pôr se você não quiser, pode ser um tecido mais grosso, um brim, né? Um jeans. Aqui eu vou passar porque como a R1 é de um lado, ela tem uma colinha, né? E aqui eu tô passando pra assentar. Já vou colocar o meu forro embaixo também, tá? O forro, ele tem que ser maior também que o nosso bloco, tá? Porque sempre dá uma diferença na hora de costurar, então ele tem que ser maior. Vou fazer um quilt aqui, vou costurar as tiras brancas que eu coloquei, né? Seguindo as tiras brancas, depois eu vou costurar em toda a volta, cortar o excesso e colocar o viés. Vocês vão me acompanhar aqui.
Então, pessoal, esse aqui vai ser um mug rug, ou um suplá, ou um tapete de mesa, ou uma toalha americana, como você queira chamar. E olha só, ficou uma graça. Eu vou dar as medidas para vocês, vou colocar um prato aqui só para vocês verem o tamanho. Se vocês gostaram, né, já curtam aí, se inscrevam no canal, né, quem não é inscrito. Quem já é inscrito, meu muito obrigado, obrigado a todos vocês que estão sempre aqui no canal comigo, curtindo, comentando, né, e deixe nos comentários aí qual das ideias que vocês gostaram mais, se vocês gostaram. E olha só que lindo que ficou. Vou colocar da medida aqui para vocês. Olha só, ficou 31,5 por 31,5, né? É um quadrado, né? Ficou uma graça. Olha só que lindo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? E até um próximo vídeo.